porque depois eu coloco para vocês lá. Nas aulas anteriores, a gente viu uma série de fatores que explicam como o mercado se movimenta. A gente viu as variáveis que compõem o macro e o microambiente. A gente viu fatores de competitividade, né, questões relacionadas a monopólios, oligopólios, as distorções de mercado, como a gente assim chama. A gente viu também posicionamento do mercado. Então, a partir do momento que uma organização entende o mercado e entende como ele funciona, ela deve escolher um posicionamento que vai nortear todas as suas decisões. Foco no produto, foco na produção, foco nas vendas, foco no mercado, foco na sociedade. A gente falou sobre tudo isso. A gente vai começar a entrar nesse assunto, que é um assunto que deveria compor o compêndio da segunda unidade, que é falando sobre, efetivamente, que ações uma organização pode implementar para gerar todo esse movimento de mercado. Então, a gente viu que o marketing tem como principal função gerar estímulos no mercado, com o objetivo de tentar facilitar as relações de troca. Então, esses estímulos que o marketing oferece no mercado, eles precisam ser minimamente planejados e coordenados. E justamente nessa tentativa de planejar e coordenar essas decisões de marketing, essas ações que uma organização pode implementar, lá no meados da década de 50 do século passado, coisa assim do século, década de 50 do século passado, um pensador, né, um teórico chamado McCarthy, começou a tentar entender quais eram as principais decisões que as organizações tomavam, e ele percebeu a necessidade de sistematizar essas decisões para facilitar o processo de organização das empresas. Então, as empresas, elas tomavam decisões, elas implementavam estímulos ao mercado com o objetivo de facilitar as trocas. No entanto, isso era feito de forma relativamente descoordenada. Foi quando McCarthy começou a perceber e enxergar dentro das organizações a tentativa de padronizar esses processos, ou de organizar esses processos de decisão. É justamente na busca desse processo de organização que McCarthy cria ou propõe uma sistematização de organização dessas decisões. E aí ele constitui o que a gente chama de mix de marketing. Deixa eu vir para cá. Poliana já entrou e saiu umas 15 vezes. Poli está caindo, coitada. Então, McCarthy cria o mix de marketing, que a gente também conhece como 4Ps. Tá? O que é o mix de marketing? Ou o que são esses 4Ps de marketing? É a tentativa de organizar em 4 conjuntos todas as decisões de mercado que uma organização pode tomar. Então, o que a gente vai discutir nessas próximas, acho que 2 ou 3 aulas, acho que nas próximas 2 ou 3 aulas, é justamente parte dos elementos que podem constituir as variáveis que estão inseridas nesses 4 conjuntos. É importante vocês compreenderem que o mix de marketing, os 4Ps de marketing, é uma estrutura teórica que vai facilitar a gestão das organizações. Tá? O que vai estar dentro de cada um desses conjuntos, o que vai estar dentro de cada um desses Ps, muda, evolui, se transforma com o passar dos anos. À medida que as empresas evoluem, à medida que o mercado se desenvolve, os fatores que compõem cada um desses Ps também vão se adaptando. Então, não dá para querer que sei lá, cada um desses elementos que foi pensado na década de 50 seja o mesmo agora, 70 anos depois. Mas a estrutura geral, a forma de pensar, ela permanece. Então, o que é que McCarthy propõe? Os 4Ps que a gente conhece: produto, preço, promoção, distribuição. Então, a ideia dele, o princípio da ideia dele é que todas as decisões que uma organização toma, que vão influenciar de alguma maneira a sua atuação no mercado, podem estar organizadas dentro desses 4 conjuntos. Qual é a utilidade desse processo de organização? Qual o interesse dele em realizar essa organização? A partir do momento que as empresas conseguem padronizar a maneira como elas tomam decisões, elas têm algumas vantagens. E quais seriam essas vantagens? Então, vantagens de usar os 4Ps. Primeiro, a possibilidade de comparação de resultados. Era muito complicado saber se uma empresa
estava tendo melhor desempenho do que a outra, simplesmente porque cada uma gerenciava e coordenava suas decisões de mercado de forma diferente. A partir do momento que existe uma metodologia, uma sistematização para a organização desse processo de decisão, fica mais fácil você olhar e tentar descobrir se uma está conseguindo ter melhor desempenho do que a outra. Então, a sistematização, a organização, a padronização dos processos de tomada de decisão facilitavam a comparação dos resultados entre empresas. Outra vantagem interessante desse processo da construção e da utilização do Mixed Marketing é a capacidade de você fazer benchmark. Vocês sabem o que é benchmarking? Acho que a gente falou sobre já benchmarking, já? Não é beat, não, é bench. A gente já falou sobre benchmarking, já? Acho que num dos textos que a gente leu há algumas aulas atrás. Benchmarking é você ir em outras organizações, aprender com a forma como eles estão fazendo e trazer essa aprendizagem, trazer esse conhecimento para dentro da sua empresa. Então, uma das vantagens também de você utilizar os 4Ps é a capacidade de você conseguir ver casos de sucesso e entender o seu processo de implementação. Isso era muito útil, principalmente quando você tinha a necessidade de replicar decisões. Imagine uma empresa como a Sadia, que é uma multinacional, e que tem fábricas espalhadas no país todo, e que produz produtos que são vendidos em vários lugares do mundo, que precise, por exemplo, que enfrenta uma dificuldade de mercado no Nordeste do Brasil, toma uma série de decisões e descobre, meses depois, essa mesma dificuldade sendo vivenciada em um outro mercado. Se ela trabalha o marketing dela de forma coordenada e planejada, ela pode ir lá na sua unidade que vivenciou aquele problema, buscar a aprendizagem que foi gerada a partir das soluções que foram implementadas lá e replicar isso em suas outras plantas ou em suas outras fábricas. Então, todo o processo de organização do Mix Marketing facilita as decisões gerenciais. Tá? A partir do momento que eu consigo coordenar isso aí, eu consigo comparar resultados, eu consigo aprender com o sucesso de outras empresas, eu consigo replicar casos de sucesso, eu consigo replicar decisões que já foram tomadas dentro da minha organização. Tá? Existem alguns cuidados que estão atrelados ao processo de utilização do Mixed Marketing. Um deles é você não deixar é necessário que você esteja sempre atento às atualizações do mercado. Tá? Se vocês começarem a procurar livros, começarem a ler obras que falem sobre Mixed Marketing e que falem sobre os 4Ps, vocês vão ver que todas elas têm alguns elementos em comum. A gente vai tratar sobre esses elementos em comum, ou seja, aqueles pontos que são fundamentais para todas essas decisões. No entanto, vocês vão notar também que, à medida que as edições das obras se tornam mais recentes, parte dos elementos que compõem cada um desses conjuntos também se transforma. O que eu quero dizer é que se você se prende a essa metodologia e se preocupa apenas em reproduzi-la de acordo com os princípios construídos há 10, 15, 20 anos atrás, você corre o risco de se tornar obsoleto. Então, o Mix Marketing é uma estratégia dinâmica, é um conjunto de variáveis dinâmico e que vai se transformar, e que vai se adaptar, e que vai se ajustar com o passar do tempo, com a evolução do mercado. Beleza? Bom, por mais que... vamos falar rapidamente sobre o que é esses 4Ps. A gente vai ter a ideia dos próximos encontros, justamente detalhar cada um desses Ps de marketing. Então, a gente vai ter tempo para conhecer um pouquinho mais sobre cada um deles. Mas o que é que McCarthy tinha em mente quando ele juntou esses 4Ps? Primeiro, ele acreditava que existia uma decisão fundamental que toda organização tem que tomar, que é quando lançar um novo produto e quais são as características técnicas desse produto. Então, o primeiro P de produto vai estar associado a todas as decisões que estão envolvidas ao lançamento, tá? A concepção e ao lançamento de um novo produto. O processo de gerenciamento de uma rede, de uma cadeia de produtos que uma organização pode ter dentro do mercado. A gente vai ver, a gente vai falar um pouco sobre isso. Outra coisa que eu não quero que vocês tenham como expectativa é que a gente vá
vencer todos os elementos que compõem cada um desses P's. Tá? Eu fiz a decisão de escolher alguns pontos para que a gente converse. Então, é possível que, caso vocês queiram se aprofundar nessas leituras, vocês encontrem outros elementos. Então, Itaquia esqueceu. Não, não é que eu esqueci de falar alguma coisa. Eu escolhi não fazê-lo. Tá? Eu estou escolhendo trabalhar com vocês alguns pontos que são mais relevantes, porque a riqueza de coisas que tem dentro de cada um desses P's é enorme. Então, tudo que a gente fala que está associado à concepção, ao lançamento e ao gerenciamento de um produto no mercado são decisões que vão estar atreladas ao P de produto. Certo? A gente vai falar sobre isso hoje. O P de preço está associado ao processo de construção da precificação de um produto. Então, quais são os fatores que pesam para que uma organização defina os preços de um produto e as estratégias de comercialização desse mesmo produto? Então, a gente vai ver que existem elementos psicológicos que estão na cabeça do cliente, que terminam definindo formas como uma organização pode definir o seu preço. E o preço ele vai estar atrelado a fatores contábeis, financeiros. Então, não esse semestre, mas no próximo, a gente vai falar sobre como construir efetivamente o preço. Definição de quê, Palominha? Você quer a definição de quê? Do mix? Relaxa, a gente vai entrar quando a gente for falar sobre cada um deles, a gente vai trabalhar eles, eu vou apresentar eles para vocês, tá? A gente vai aprofundar cada um deles. Isso é mais uma geral. Então, no preço, a gente vai discutir como se constrói o preço do produto, quais são os fatores financeiros, contábeis que estão atrelados a isso. Então, no próximo semestre, que a gente vai fazer sobre, que a gente vai ter a disciplina de estratégias de marketing, a gente vai aprender a calcular o preço do produto, com custo fixo, custo variável, custo direto, não sei o quê, margem de lucro, para lá. A gente vai lá para o quadro e fazer cálculos mesmo matemáticos para definir quanto custa um produto, definir o custo, definir seus preços e falar sobre estratégias de preço. O que a gente vai conhecer mais nessa unidade é entender quais são os elementos que podem contribuir com a definição dessa estratégia. Tá? Quais são os elementos estratégicos e psicológicos que devem ser considerados na hora de definir o preço de um produto. Existe o terceiro P, que é o P de promoção, que aí é interessante a gente não confundir o P de promoção, porque o termo promoção, para a gente, na linguagem coloquial, é utilizado como uma ferramenta de desconto, né? Então, você diz assim, tal loja está com promoção. Normalmente, a gente utiliza essa expressão quando a gente quer dizer que alguma loja, algum produto, está dando descontos em seus produtos que estão disponíveis à compra. Aqui, quando a gente fala em promoção, a gente está falando em estratégias de comunicação. Tá? Promoção como ato de promover, como levar uma mensagem para alguém. Certo? A gente vai ver o que é a matriz de comunicação, emissor, receptor, mensagem, ruído, codificação, decodificação. Eu acho que vocês viram alguma coisa sobre isso em português, não sei. Mas, se não, a gente vai ver como é a matriz de comunicação, como ela funciona, e quais são os cuidados que uma organização tem que ter para conseguir garantir que sua mensagem seja bem compreendida pelo cliente. A gente vai ver que existem barreiras psicológicas nas pessoas e que terminam impactando a forma como a mensagem vai ser analisada. E a gente fecha com a questão sobre distribuição. Sim, na parte de promoção, também no próximo semestre, a gente vai aprender como criar uma campanha de marketing. Tá? Então, semestre que vem, como a gente vai fazer, a disciplina vai ser sobre estratégias, então a gente vai aprender a criar uma campanha de marketing. Para vocês terem ideia, o objetivo central da disciplina no próximo semestre é que vocês criem um produto e façam uma campanha de marketing real para esse produto, para o lançamento desse produto. Criem as peças promocionais, façam todo esse layout para o produto que vocês vão estar lançando no mercado. Então, na parte de promoção, a gente fala um pouquinho sobre essa dinâmica de comunicação e como ela funciona. Por fim, a distribuição, que o que é que a gente vai ver nessa questão sobre distribuição? A gente está dizendo que não quer não, porque ela não é criativa. Eu vou dar um jeito nisso a vocês. O que é que a gente vai ver na questão de distribuição? A gente vai ver quais são os canais que podem ser utilizados e que uma organização precisa definir para garantir a entrega do produto, da sua produção, até o seu consumidor final.
Então, a gente vai ver que existem níveis diferentes de distribuição, venda direta, marketing direto, até sistemas extremamente complexos, né? Com 1, com 2, com 3 intermediários. Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre esses elementos. Um aprofundamento da discussão sobre o P de distribuição é as discussões sobre estratégias de marketing de varejo, que a gente também vai trabalhar mais à frente. Então, como você constrói uma loja, quais são as características que devem ser tomadas em relação a essa construção dessa loja. Existia, inclusive, eu acho que marketing de varejo a gente ia trabalhar esse semestre, existia a possibilidade da gente fazer uma visita técnica ao shopping para ver algumas estratégias de marketing de varejo, mas com tudo isso aí, shopping fechado, talvez fique para o semestre que vem também. Então, a gente vai trabalhar essas discussões sobre distribuição. 4 P's: preço, produto, promoção e distribuição ou ponto de venda. Tá? Vocês devem entender naturalmente que a sigla 4 P's está associado a esses verbetes em inglês. Tá? Então, por isso que a gente chama dos 4 P's. Com o tempo, esses 4 P's, essa ideia de McCarthy sobre os 4 P's, ela foi desenvolvida de maneira gerencial. No entanto, as organizações elas tinham certa dificuldade de implementar e colocar em prática essas ideias. Então, por mais que McCarthy tenha sido o idealizador dos 4 P's, quem popularizou todo esse pensamento, dessa filosofia, foi Kotler. Então, os 4 P's, ele é uma ideia de McCarthy, mas quem fez os 4 P's se tornar realmente popular foi Kotler. Então, Kotler é um pensador contemporâneo. Vocês, se já foram na biblioteca fuçar livros sobre marketing, metade dos livros de marketing que vocês vão encontrar vai ser de Kotler. Então, Kotler é um dos principais escritores sobre marketing, um dos principais pensadores sobre marketing contemporâneo. Então, Kotler foi aquele cara que conseguiu pegar todo o pensamento de McCarthy e torná-lo didático, tornar tudo isso algo mais fácil de ser compreendido, mais fácil de ser digerido. E Kotler começou a publicar uma série de livros sobre isso e começou a popularizar a ideia de McCarthy. Então, as empresas começaram a comprar mais a ideia dos 4 P's a partir da década de 80, quando Kotler começa a escrever sobre esses assuntos. Então, quando Kotler populariza e começa a desenvolver um pouco mais as ideias dos 4 P's de McCarthy, ele começa a gerar novas contribuições a tal ponto de ele expandir o mix de marketing. Então, vocês vão encontrar também o mix de marketing expandido, e ao invés de 4 P's, tem 7 P's. Então, é possível que vocês encontrem em algumas obras os 7 P's. Os 7 P's são os 4 P's originais de McCarthy, e Kotler traz mais alguns, contribuindo para a evolução do conceito. E esses 3 P's adicionais são pessoas, processos e evidências físicas. Então, o que a gente pode encontrar em algumas situações são obras que tratam sobre os 7 P's de marketing, trazendo os 4 P's originais de McCarthy e a expansão para os 7 P's com pessoas, processos e evidências físicas. A gente vai ver bastante os 7 P's, na verdade, os 3 P's adicionais de marketing, quando a gente discute marketing de serviços. Então, os 3 P's expandidos, eles são focados exclusivamente para a gestão e planejamento de serviços. Então, quando a gente começar a discutir marketing de serviços, a gente vai ver as peculiaridades dessa ferramenta. Beleza? Até aí, tranquilo? Dúvidas? Não? 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 Beleza. Bom, deixa eu olhar para a cara de vocês, quem está acordado, quem está dormindo. A galera que está com cara de sono massa aí. Bom, alguém chamou no chat, quem está falando aqui? Não, não, Zé está de boa, né? Então está de boa. Bom, então, eu tenho mais 5 minutos nessa sala e vou fazer o seguinte, eu vou derrubar essa sala porque a gente já são 8h06, a gente dá um intervalo já, e aí a gente já entra falando sobre o primeiro P, que é produto, e vamos discutir mais sobre esse P, aprofundar os elementos que compõem essa ferramenta e seguir com a discussão da nossa aula.
Pode ser? Deixa eu sair daqui. Deixa eu voltar para a cara de vocês. Eu não estou vendo a cara de vocês. Voltei. Ok, não. A Rafael está fazendo uma pergunta. Os japoneses também têm sua maneira de marketing. Rafael, o que a gente discute muito sobre marketing é muito pautado na escola americana. Os americanos são os principais construtores de conceitos de marketing. As duas principais escolas de marketing estão nos Estados Unidos e na França. Então, eles são os principais construtores de conceitos dentro dessa área. Os japoneses, eles são muito bons em outras coisas, mas marketing eles pegam muito emprestado desses pensamentos clássicos. Tá? A gente vai encontrar muita coisa no Japão falando sobre produção, esse tipo de coisa, mas marketing é coisa de americano mesmo. Gil está preocupado com a live de Marília Mendonça, eu sei, pois é, está maior confusão sobre isso, e pode, pelo jeito, vai assistir também. Então, deixem Marília, cravem Marília Mendonça, veja só, Marília Mendonça não vai dar a vocês um terço da alegria que eu vou dar essa vez. Então, é muito melhor ficar aqui do que assistir Marília Mendonça, garanto. Bom, vamos beber uma água. A gente já fecha muito bem, Gil. Vai ficar, ela tem juízo. Ela sabe que se ela não ficar, ela reprova. Vamos dar um intervalo de 5 minutos, 10 minutinhos, que é o tempo que a gente bebe uma água e volta e já começa a segunda sessão da gente. Beleza? Zé concordou, é isso aí, Zé. Muito bem. Massa, daqui a pouquinho a gente se vê. Tchau, cheiro.